Bem-vindos ao Extra Podcast. Aqui falamos tudo sobre nossos reality shows favoritos. No Instagram nós somos o @Extra Podcast, no Twitter o @ExtraPodcastBR e nosso e-mail para contato é extrapodcast@gmail.com. Com a estreia do No Limite, o podcast sai aos sábados nas plataformas digitais. Então nos sigam, deixem seu like e comentem os episódios com a gente. Eu sou o Tonho e ao meu lado tem a Laura e o Rich, e hoje comentaremos a sexta semana do No Limite de 2022, analisando aí os episódios 11 e 12, que foi muito mais interessante semana passada, né? Teve bastante coisa acontecendo. É, no geral, gente, o que vocês estão achando assim, da temporada até agora? Acho que a gente deve estar um pouco mais à metade. Agora eu estou irritada com a Rede Globo. Não fiquei no negócio do ar, mas eu Sim, fiquei agora, porque eu achei que foi ridículo essa troca de participantes ao invés de fazer participante, a né? fusão. Cara, o que É, eles esperavam conseguir com isso? é, Não ia conseguir nada. Acho que perdeu todo um possível conflito que estava rolando ali na Sol, uhum. com o grupo do Pedro e do Pires e da Ninha. Acho que foi um tiro no pé, assim. Essa mania de manter grupo, pra quê, cara? Cadê o Eclipse? Achei que foi. Não rolou, cara. Assim, não foi É. o. Pra quê, cara? A gente sabe que eles iam estar em desvantagem, dificilmente um ia se salvar. Então, acho que foi uma parada que a gente só perdeu o Pires. Estamos de luto, inclusive. O curioso Estamos. é que todo ano a gente sempre espera em algum episódio do podcast, algum reality show que a gente cobre, o luto vem. E veio, né? Porque o arco de construção desse podcast para o No Limite está sendo maravilhoso. A gente começou elogiando o programa. Um dos títulos do nosso episódio é Mais uma Boa Semana no Limite. E tá aqui a gente hoje choramingando e criticar. A gente hoje vai criticar a Globo porque o Pix não bateu na conta. Então a dona Globo vai ouvir bastante desse podcast, porque eu concordo com a Laura. Uma twist mal feita. Isso é porque, sabe por quê? O senhor Boninho não dá o braço a torcer e não quer seguir twist dada pelo público. Tem que ser uma ideia dele. Se não for, ele não segue. Se não veio da cabeça dele, raramente ele vai seguir. E foi muito complicado. Eu não entendi porque, assim, trocar duas pessoas de tribo, mas os números das tribos não continuariam iguais. Ficaria discrepante ainda o número diferente. Então, foi só pra não fazer uma sorte. Gente, ele sorteasse. O ponto positivo dessa twist só foi pra mostrar que realmente uma mistura seria tão bom porque o povo ia jogar e ia se articular bem mais. Porque foi o que deu um gás pro povo, o povo novo. Mas era tão melhor a gente ver, tipo, sei lá, o sol em minoria numa tribo, ou a lua ficar em minoria nas duas tribos, sabe? Eu acho que faltou uma percepção melhor do que pode melhorar. Acho engraçado quando as pessoas falam, ano que vem o No Limite pode melhorar. Eu digo, gente, se tiver ano que vem já vai ser uma vitória. Ter esse ano já foi uma vitória, Uhum. depois do ano passado, porque é questão contratual, né? Então, como eu falei na estreia, pelo site TV Pop, que é um site bem confiável, eu gosto desse site bastante aqui, falou que o No Limite só teve esse ano porque foi contrato que tinham que ter duas temporadas. Então não tem nada certo da terceira. E eu acho que talvez não tenha, né? Porque não foi uma recepção muito grande ainda assim. Lidera, mas não é tão grande. Mas são umas coisas que. Bom, umas coisas tão pequenas, gente, que podiam ter melhorado. Eu não tô pedindo nem grandes coisas, eu não Não, tô ligando nem é pra uma. comida que recompensa. Eu tô pedindo só uma misturinha, sabe, de tribo. Vai lá, Boninho, umas Não, bolinhas, manda cada um sortear. é ridículo, sabe por quê? Porque assim, é, parece que é simplesmente querer manter uma competição de tribos e eu queria saber assim, pra quê? Pra quê que quer manter essa competição de tribos, entendeu? É, não tem muito Uma sentido. gincana no mato, gente. Sim, faz competição forte entre os participantes, entre eles, né, separados, assim, não tem sentido, não tem Uhum. porquê ter isso. Eu acho isso que me irrita, assim, não tem É, porquê. e a gente teve, né, essa troca de dois membros para cada tribo, que o Janaron e o Rodrigo da Lua foram para Sol e o Pires e o Pedro foram para Lua. É, eu achei que, como a Laura disse, é horrível essa troca, que a pessoa já vai em desvantagem, ninguém vai em vantagem. Não tem como. Não faz nem sentido, sabe? Se fosse uma mistura de tribo geral, que todo mundo tivesse que sortear um lugar numa tribo nova, ok que se você ficasse em desvantagem, tudo bem, foi na sorte, sabe? Mas nesse caso é muito. É você caminhar para você sair, né? Basicamente. Aham. Tudo bem, você pode ter uma chance e tal, mas é muito difícil, sabe? E, assim, eu acho que talvez não seja, mas eu vi pessoas falando que isso foi para beneficiar o Janaron e o que estava sendo favorito aqui fora.
ele estava com os dias contados na Lua e tal. Não sei, sabe? Não acredito que seja a manipulação a esse ponto. Mas não foi legal o jeito que foi feito, porque as pessoas caíram em desvantagem, né? Eu acho que talvez o Jananá e o Rodrigo deram uma pequena sorte de que a Aninha tá com muito ranço do Lucas, né? Pelo visto. Porque senão acho que eles estavam já na mira aí. Mas o que vocês acharam da votação, de trocar ainda o povo das tribos, assim? Foi Eu por Eu acho fiquei um votação, né? pouco surpreso porque o Pedro perdeu a votação. Eu pensei que iria o Pires e o Lucas por algum momento, Então, mas o mas aí Pedro o perdeu, Pires mostrou que a puxou situação o dele estava ruim. Lucas, a Aninha falou, não vai ser o Lucas, e aí começaram a votar e votaram no Pedro, mas é porque o Pedro já tinha ali se movimentado no início, né, conversando ali com a TM e tal, que ele já tinha conversado com a Aninha que a relação não estava boa, que achava que ela estava criando outra aliança e tal, e ali já criou uma rivalidade, né, e a Aninha já foi fazer a cabeça das meninas contra ele. Então ele acabou virando um nome natural, que ele caiu pro bórum da tribo. É, o que eu gostei da Ninha, o que eu gosto da Ninha é isso, porque, como a gente deu pra ver, ela assumiu a liderança da tribo. A tribo Sol é Uhum, da tribo da Ninha. Isso eu gostei de ver. sim. O que eu não gostei muito dela foi que ela chegou naquele nível, Ninha, eu entendo que eu passo por isso por vários participantes de reality show. Laura tá aqui de prova, porque Laura, né, Laura? Tipo, ficar cego pelo ranço. Uhum. Aconteceu isso com a É, Ninha, com relação ela tá ao assim. Ipojucan, por exemplo, e com relação a muitos mais da tribo Lua e Com da tribo relação ao Sol. Pedro, com relação ao É, Pires. porque chega uma hora que o ranço vai deixar ela falar, vai deixar as atitudes dela Inclusive, se perderem. nada Então contra, acho que não, ranço né? me anima, né, assistir, assim, acho que É, sempre dá uma tipo, emoção. tanto que eu não queria o Ipojucan saindo, justamente porque eu quero ver esse encontro dele com a Ninha numa tribo só. Então é isso que eu tô esperando. Mas eu acho que na questão de atitude e de conseguir administrar uma aliança, a Ninha mostrou que tem força, porque ela conseguiu fazer o que queria, Uhum, né? Ela conseguiu mandar o Pedro para outra tribo, conseguiu separar Pires e Lucas, então ela conseguiu fazer o Lucas ser eliminado caso a Sol perdesse, então a Ninha tá mandando e desmandando ali. O que é bom, ao mesmo tempo é ruim, né? Porque ela vira um alvo fácil, mas ela foi muito bom. Eu gostei dessa ascensão da Ninha na tribo Sol, porque eu não dava nada muito por ela assim no começo, e ela desbancar o Pedro, sabe, que era o mais articulado e que mandava ali. Mas foi bom até pro Pedro ali pra tribo Lua. Eu gostei também dessa articulação da Ninha, assim, eu também não esperava do começo, assim, não acho que a edição colocou ela nessa posição, mas eu acho uhum, divertido de assistir, assim, uma pessoa que a gente não esperava tendo essa força, né? Eu acho que ela tá fazendo, ela está sendo bem forte, assim, lá dentro, né? Hoje eu não vejo ela sendo eliminada facilmente. Então, mesmo numa fusão. Então, eu uhum. acho que é interessante ver o jogo dela, assim. Eu acho que ela tá numa posição muito boa, mas eu não tô gostando dela justamente por isso que o Hit falou, que ela pegou um ranço gratuito das pessoas, que talvez acabe cegando ela no jogo, né? Mais Uhum. futuramente. Então, e sem contar toda a provocação nas provas, eu acho uma futilidade tão grande às vezes, sabe? É divertido até, sabe? Eles gritando lá, assim, apoiando um time ou outro, mas chega a hora que você vê que é o ranço pelo ranço, né? E não é o apoio pelo time. E, enfim, né? De qualquer forma, uma coisa que você falou, Laura, que eu concordo muito lá no início, tá muito esse negócio de jogo de time. E eu não quero um jogo de time, eu quero um jogo individual, né? Não tem esse Uhum. negócio de jogo de time no Limite. Não tinha que ser assim. Não tem que ser igual. Ela tá no nível Zulu do ano passado. De é o time só, não sei o quê. Sendo que a gente sabe que é a aliança dela, né? Que ela vai priorizar, o que tá certíssimo também. Tem que priorizar a aliança. Mas antes do Pedro trocar de tribo, ele foi, conversou com a TM, deu uma volta na TM ali, né? Vocês acham que isso vai ter alguma repercussão no futuro? Depende do quanto eles Depende demorarem pra se se reunir vai de ter novo. fusão. Porque Tem isso. assim, a princípio eu não sei como ficou, porque como a gente fala, como a gente assiste no caso, a gente não sabe como é que tá a relação deles 24 horas. Não sei se a TM já, tipo, ai, Pedro foi pra Lua, tchau, já deixou de ser Sol, não quero mais conversa com ele. Né? Então não Uhum. sei até que ponto essa conversa foi boa. Mas se ele tiver a mesma lábia que teve e convenceu ela, pra dobrar a TM de novo é 2 minutos, né? 2 minutos de conversinha É. ali, a TM tá no papo. Porque eu pensava que a TM tava bem decidida a eliminar o Pedro.
mas quando ela conversou com ele, a situação mudou. Mas eu não sei, ele é é a questão o dos próximo fatores. eliminado da Lua, né? Então vai depender de muita Sim. coisa. Se vai ter união, se eles vão ganhar a prova. E eu achei que as provas foram feitas muito. Eles não diversificaram muito, né, as habilidades nas provas. Colocaram as provas de recompensa com as mesmas habilidades, as provas de imunidade com as mesmas habilidades, né, nesses episódios dessa semana. Não deram uma mesclada, assim, Eu nem pensei para nisso, dar, mas é verdade. para dar uma chance de outro time ganhar, né? Então, Não, mas eu não sei. gostei que as provas, pelo menos, a pessoa tinha que ter outros skills, né? Falando agora de como jogo. Sim, Porque, por exemplo, naquela de mira, você tinha que jogar para acertar o saco lá em cima, mas em compensação, antes você tinha que nadar, que isso já contava um ponto muito contra a Bruna, que não sabia nadar. uhum, Então, eu acho que as provas foram bem pensadas para alguns skills específicos, como a Lua ganhou a primeira recompensa depois da troca. Foi mérito do Pedro e do Pires que, quando eles trocaram, o uhum, foco já foi sobre isso, né? De que a Lua ficaria sim. forte nesse quesito e, dito e feito, a Lua ganhou. Então, acho que foi até interessante ver a troca das provas nesse sentido, de como elas foram feitas e que tipos de pessoas se beneficiariam, Então, até mas para eu acho que, induzir algumas coisas a acontecerem. obviamente, que tudo é feito para induzir alguma coisa, né? Mas eu acho que acaba sendo injusto, de certa forma, na prova de imunidade, isso. Mas, óbvio, é aquela coisa, né? A prova em grupo. Tanto que, assim, a prova é em grupo, mas essas provas de imunidade desses dois episódios foram muito dependentes de desempenho individual dos participantes, né? Porque você tinha que nadar, voltar e você jogar. Era uma pessoa só, não tinha um time para fazer isso. Na outra também, você tinha que se segurar ali. Era um desempenho individual pelo grupo, o que é um pouco, sei lá, eu não gosto desse tipo de prova em fase tribal, sabe? Eu acho que isso numa fase de individual teria sido melhor, né? Porque aí não cai a culpa em uma pessoa só, sabe? Não, aquela Mas, prova, essa prova de nadar, correr na areia e arremessar a bola. Nossa, gente, eu teria morrido só de olhar a explicação da prova. Eu estaria, gente, pelo amor de Deus, eu não sei nadar, eu sou péssimo correndo e, minha mira é horrível. Então eu estaria tipo, Aí, gente, me se bota você no não banquinho sabe aí. nadar, você não podia nem ir pro No Limite. Desculpa. Não ia A exato. dar Bruna certo. Não tava, ia dar a certo. Bruna tava no limite, gente, eu podia ir também, sabe? Não, Não, você mas, pode ir, Laura, mas eu tô falando do não, mas eu falando Afrogoiás. assim, né? Não, mas falando isso, até parece que meu único problema ali seria não saber nadar, né? Tipo, mais nada. Tipo, os Né? mosquitos ali, que eu, branco do jeito que sou, ia ficar cicatriz pro resto da vida, gente. Eu ia ficar com cicatriz de mosquito. Isso é verdade. Então, não sei o que ia acontecer ali. Mas eu acho que as dificuldades é interessante. Mas veja assim, ó, tipo, a Bruna, pra quem não sabe nadar, durou bastante. Sabe? Ela só saiu Sim. porque não tinha opção. Não, e aquela O coisa, Pires e o são Pedro estavam alianças imunes. também, né? Ela firmou aliança com quem teve maioria na tribo, ou às vezes eles nem estavam em maioria na tribo, mas eles conseguiram jogar o alvo para algumas pessoas, né? E o que ajudou bastante eles. Então, acho que não teve muito, teve muito mérito social aí também, né? Não é um jogo só de ir bem em prova, como a gente já viu antes, que, né, ajuda bastante. É, bom, a gente teve aí a Bruna saindo, né? O que deixa, no geral da temporada, as mulheres em desvantagem. Não que seja um jogo dividido entre homens e mulheres, né? Mas tem gente que precisa me falar um pouco disso por aí, né? O que vocês acham da. Não, e assim, antes. A Laura vai vir depois, Laura, eu vou deixar você pra fechar, né? Porque se eu falar merda, você me corrige. A Laura vem depois porque. Mas assim, Antônio, antes da tribo eles pensarem nisso de mulheres contra homens, as pessoas têm que analisar porque estava, tipo, homofóbicos contra gays, né? Esse era o plot. A bancada Basicamente. evangélica da. A bancada evangélica da Lua tava assim. Então, eu como falei, mérito da equipe Lua, equipe, né? Time Lua, tribo Lua, que conseguiu botar a bancada evangélica pra assistir no limite de casa. Porque foi difícil e o plot não foi esse. Em nenhum momento chegou a ficar assim. Até porque as mulheres que saíram da Lua. Gente, a Bruna aceitou a eliminação dela. Não quis abrir o voto nem pra Pires e pra Pedro. Digo, vamos empatar, gente. Alguém é sorteado e vamos acontecer aqui. A Gus, a mesma coisa, aceitou a eliminação. A Shirley também. Então, assim, gente, o povo que não luta pela sua eliminação merece ser eliminado. Vai deixar pra quê, gente? Alguém que não quer se defender.
É difícil. Sim. Não tem como. É assim, aquele meme, né? Amiga, não tem como te defender. Não tem. Se você não faz nada, então sai do programa. Aí o povo fala, não, mas a trajetória. Eu digo, não, gente, vale R$ 500 mil. Amizade eu faço depois. Adiciono todo mundo no Instagram, no Facebook. Mas Uhum. é R$ 500 mil ali com gente desconhecida. Amizade vem depois. Porque conformado, gente, a pessoa fica conformada. Então acho que não foi tão dividido assim entre questão de gênero, não. Porque não Sim, foi em nenhum também acho que momento não. isso. Em nenhum momento isso foi narrativa, sabe? Além da Ninha ter levantado isso, mas não foi narrativa na Lua. Na Lua era outros 500, eram outros fatores que a gente viu que eram uns atores até tensos, que estavam resultando na eliminação de todo mundo ali. Eu não vou criticar porque eu concordo. Eu acho que, cara, eu falei, quem não ouviu o Mastercast, eu falei um pouco sobre isso essa semana. É muito irritante quando a gente é mulher e a gente tem que só salvar mulher, sabe? Coloca um peso em cima de mulher para resolver todos os problemas da mulher, todos os problemas estruturais. Mulheres podem não gostar de outras mulheres, entendeu? Não precisa ser necessariamente uma questão machista, sabe? Pode ser uma questão, pode ser diversas questões, e eu concordo, eu não acho que isso nunca foi narrativa do lado da Lua. Então, assim, a Bruna sempre foi uma pessoa que foi mais afastada dos outros que se uniram primeiro. Para mim, nenhuma eliminação foi não natural, sabe? Do jogo, assim. Talvez a primeira, que Uhum. eles conheciam muito ainda. Mas, sabe? Acho meio forçado. Eu não gosto quando fala, que fulano é mais forte, por isso vai ficar. Porque isso eu acho ridículo, todo mundo ali é forte. Mas isso é uma coisa que é um plot no lado do Sol e elas mesmas trabalham isso e se defendem pensando nisso, na Sim. verdade. Então eu acho meio assim, pra mim isso nesse caso, é meio desnecessário. E eu acho que dentro da Lua teve muito jogo dessa aliança fechada entre o Vitor, o Ipojucão, o Charles e a Bruna, deles conseguirem se posicionar de uma forma ali dentro, que ainda que tivessem alvos dentro deles, eles conseguiam fazer com que as outras pessoas enxergassem uma emergência em eliminar um terceiro, né? Uhum. E isso foi muito inteligente deles, que chegou uma hora que sobrou ele só, né? Da Lua. Então, isso foi. Eu acho que tem muito do jogo aí, não é uma questão de guerra de gênero nesse caso. Entendeu? Pelo menos assim, eu não vejo, né, dessa forma. Eu achei que teve um confessionário do Classic que foi muito interessante. Inclusive, foi o que a gente comentou aqui semana passada. Que ele falando que ele quer ser mediano em tudo para ele não pegar o alvo de nada, né? Para sempre ter alguém na frente dele com o alvo. O que é certíssimo, né? Então, assim, é uma forma diferente de você lutar ali pelo que você está conseguindo. Tanto que deu certo para ele Uhum. até agora. Todo mundo que era aliado com ele saiu antes, né? E as Já pessoas se ganharam o Survival destacavam. fazendo o jogo do Clécio, né, Tony, por exemplo? Já Sim, ganharam. Sendo que o problema do Clécio só tá aí. Se for o público decidindo, ele fica muito apagado pro público. Ele fica bem para o cast, mas fica apagado pro público. Então não sei como é que vai funcionar, né? Se já se confirmaram é. 100% se é a votação popular, mas o jogo dele é muito bom. Me lembrou a Paraskevi no Também Masterchef, ela acho. falando que vai ser mediana pra ver a força dos outros e vai acabar saindo, né? Mas ele, para o No Limite, essa jogada dele foi interessante se não tiver Uhum. interferência do público nunca. E ainda assim, tem gente ali que já tá vendo isso dele, né? Tá vendo que ele tá ali no meio, que ele não. Que ele está tentando ficar fora da mira, que ele tá tentando ser mediano, que ele tá em todo lugar. As meninas ali já estão percebendo. Mas, de qualquer forma, como a gente disse, o ranço já cegou algumas. Agora a Déia está cega para eliminar o Pedro também do nada, o que eu achei ridículo, só porque o Pedro estava torcendo para a Lua, ela ficou assim, ele me decepcionou como amigo, como aliado. Uai, gente, ele trocou de tribos, quer que ele perca? Para Quer mim que não ele fez sentido saia? nenhum, aquele ranço, né? Enfim, Não, né? isso foi horrível, porque. E foi horrível mesmo, foi pra digo, ideia, pelo amor de Deus. Quando ela falou, tipo, me Uhum. decepcionou como aliado, tipo, ok, é aliado, é jogo. Quando ela falou como amigo, eu digo, mulher, ele quer ganhar 500 mil, deixa ele Não, fazer as coisas queria dele que ele ali. ficasse torcendo por ela ali. Ai, vai, Déia, isso é ótimo. Inclusive, o Pedro teve um momento maravilhoso de social quando a Flávia desiste da prova e ele vai, conforta ela. Ah, E, sim, foi muito bom. gente, foi perfeito aquilo, né? Assim, uma jogada incrível. Tanto que ela fez o confessionário falando que ele que gostava muito dele, que não tinha raiva nem nada, que sabia que era um jogo. Assim, perfeito, né? Eu achei ótimo.
Isso é um fator É, muito importante, você fazer as uhum, pessoas gostarem de você no jogo que as pessoas têm que eliminar. Porque as pessoas não vão uhum, eliminar de quem elas gostam. No limite sim, ficou claro que isso acontece. E olha que todo o rancinho que eu tinha do Pedro, ao contrário da Ninha, eu não fiquei cego, eu abri meu coração e achei o Pedro maravilhoso. Eu acho que pra mim o Pedro tava pensando disso, da mudança de tribo, porque ele pôde desabrochar de uma forma muito maior. Mostrou como ele é bom jogador ao mudar, a ficar em minoria. Porque ele nunca esteve 100% em é. minoria, né? A Sol quase não ia pro portal. E Não, quando mas ia, ele quando tava bem. ali na reta final dele na Sol, ele já estava em minoria, né? Ele já começou a se movimentar com o Pires e foi um dos melhores momentos. A gente comentou isso semana passada. Foi ótimo. Falando em Pedro e Pires, quando eles perderam a segunda prova, foi ótimo ver os dois em ação, né? O Pedro Uhum. defendendo que eles tinham, poxa, eu acho que eu tenho mais contatos, o que justíssimo, né? E o Pires falando, Pires já dando outra ideia, pô, vamos eliminar o Ipojuca, que a gente vai ter mais números. E é uma Cara, jogada. Eu fiquei assim, meu Deus, quem fiquei toda dera. arrepiada. Fiquei toda É arrepiada. uma pena que Eu foi igual, entendo. mas foi igual a eliminação do Janarão, que não existiu, né? Que assim, a Eu gente até ficou na entendo. expectativa e não quis. Eu até entendo por que que o Vitor escolheu não confiar. Sim, Mas, ai, eu fiquei muito triste pelo que poderia ter sido. sim. Sabe? É Não, uma sensação de perda. e o pessoal criticou o Vitor por causa disso, né? Eu digo, gente, não entendo. Olha, como é que eu falei que ele gostar? O Ipojucan ganha pontos por fazer o Vitor gostar tanto dele ao ponto de não querer traí-lo, né? Pontos do Ipojucan Uhum. também. E Uhum. eles estão juntos desde o começo. Gente, é muito difícil você confiar numa pessoa que chegou tem 2 dias na sua tribo. Sabe? Pra quem você tem uma história junto. Eles eram minoria junto, deram a volta por cima, viraram a maioria. Então é muito difícil. E para mostrar como o sorteio de tribos seria melhor. Vamos supor que sorteando a tribo teria ficado essa configuração trocando só Ipojucan por Janaron. Tranquilamente o Vitor teria optado por eliminar o Janaron e deixado o Pedro e Pires naquela Sim, tribo. Então é questão de fatores e fatores e fatores. Porque tem que pesar também. O Ipojucan indo para a fusão, se um dia ela chegar, como disse a Laura, um dia ela vai chegar, quem sabe, o Ipojucan é um alvo muito fácil porque a Sol inteira odeia ele. Ele é bom em provas, a Sol pode querer eliminar, então até que ponto é bom trair um aliado? Até que ponto ele não pensaria assim, tipo, se ele volta no Ipojucan, quem garante que o Pires e o Pedro no outro portal juntasse com o Charles e eliminasse o Vitor? Então não tinha, né, pro Charles eu não vou confiar nele. Então tudo pode acontecer. Então, assim, a gente são muitos fatores. E não foi, eu achei que não foi o fator estratégico que pesou mais para eliminar o Ipojucan. Então, nunca se Uhum. sabe, mas eu acho que não merece ser faz. criticado por causa disso, gente. É Sim, uma eu questão do acho jogo. que o Vitor ele fez o que fazia mais sentido para ele, sabe? Eu consigo entender isso de vou manter um aliado que está comigo desde o início. Mas eu também entendo que o lado do Pires, né, de se defender, e foi uma jogada muito boa, porque só a Lua não vai ter número numa fusão, porque o Uhum. Janão e o Rodrigo não vão ficar com eles, então eles precisariam, né, do Pires, do e de quem eles conseguem lá do outro lado, talvez o Quest, talvez o Lucas, talvez a Flávia, eles precisariam dessa conexão. Tudo bem que é uma conexão que eles conseguem fazer com o Pedro também, mas seria tão lindo se tivesse funcionado. Gente, eu torci tanto pro Ai, Pires essa semana. Nossa, me arrepiada, real. Nossa, não é? o que poderia ter Foi sido. muito bom. Não, o Pires é tão É, bom que até ele saindo, ele saiu entregando tudo pra gente, sabe? Entretenimento, carisma, jogabilidade, foi perfeito. Pires foi perfeito do momento que pisou naquela praia até a hora que a tocha foi apagada. Porque Falaram ele assim, entregou tudo. o povo fez aquele discurso, né, do Gil, como é que é? quanto Quanto vale Quanto vale entrar vale pra entrar entrar pra pra história história? da história? história? É Sim. isso, né? Um dos Então, melhores assim, participantes de reality do No Limite. já engatando, então, toda semana a gente escolhe um Player of the Week, uma pessoa que se destacou no episódio, seja que jogou bem ou só pelo destaque mesmo, e não tem como essa semana não ser Pedro e Pires, a dupla dinâmica, que foi absolutamente incrível nesses episódios. Eu vou começar falando porque eu virei defensor ferrenho dos dois. Eu acho o Pires um dos melhores participantes de reality show desse ano, com certeza. Ele vai estar no Melhores do Ano nosso. Tem que estar, porque assim, não tem como ele não estar. Acho que não tem nem reality show mais para o final do ano.
para ele não estar, né? Considerando o Big Brother, né? Assim, é muito, muito óbvio. E ele entregou muito, né? Todas as caras de deboche do povo comendo uma comida, ele falou, ai, comida horrorosa. Gente, assim, era good TV até dizer chega. E esse plano final dele ali foi ótimo. Eu acho que ele querer mudar de tribo também fazia muito sentido para ele, porque ele sabia que ele estava no bottom ali. Ele sabia que as meninas estavam se fortalecendo e ele seria um prego mais destacado que o Lucas, né? Então, fazia sentido ele trocar. Eu acho que ele teve jogadas muito boas, infelizmente não teve sorte, o que precisa ter um pouco nesse jogo. Então, o Pires, para mim, é um dos melhores que já passou ali. E o Pedro ainda tem chance, né? Eu sempre falei que o Pedro era o JT de Tocantins nessa temporada. Ele teve ali um atrito com a Aninha, a Déia também tá com o ranço dele, mas deu para ver que ele consegue dar a volta nas pessoas. Ele deu na Tiene, ele deu na Flávia, e eu espero que ele consiga mais pessoas aí para conseguir revirar todo o jogo e chegar muito longe, porque agora é a minha torcida, eu sou 100% Team Pedro. Então, Pedro e Pires são os Players of the Week da semana, mesmo eliminado. Para mim, eu dava o Player of the Week pro Pires até semana que vem também. Não, e foi votação unânime, né? Essa votação foi unânime. Nós três votamos nos dois. Foi igual, a gente conseguiu dividir a coroa. Eu não cheguei nem a votar. Quando eu entrei, você já tinha decidido. Mas eu ia votar contra. Não, e eles funcionaram muito bem. E eles funcionaram tão bem que foi o que deixou a eliminação do Pires ainda mais triste, gente. Porque estavam tão bem os dois juntos. Não, e era legal porque no início eles eram rivais, entre aspas, né? O Pedro não queria se aliar tanto com o Pires, assim. E com o tempo eles foram se convergindo e foi muito legal a amizade narrativas, deles, assim, né? Olha como o jogo é bom, as narrativas do jogo, os plot twists. E, gente, o Pires, por mais que tenha começado o jogo bem overplay, né? Exagerando, depois que ele tomou um baque, ele se reencontrou muito bem, até na Sol. Ele ficou bom, ele ficou quietinho, depois ele continuou entregando. Acho que Pires, como a gente falou, é a primeira pessoa confirmada no Melhores do Ano da gente. Isso nunca aconteceu, eu acho, antes. Por mais que a gente tivesse ano passado, por exemplo, Gil e Juliette, que sabia que vinha, o Pires nunca foi tão claro que viria com unanimidade. Vamos ver quem eu, Laura e Tonho, vai citar primeiro o Pires, né? Provavelmente a primeira pessoa que tiver, eu acho que vai citar o Pires. Mas... E o Pedro também com isso, porque o Pedro foi muito sagaz, porque a partir do momento agora que, se vamos supor que semana que vem é a fusão, o Pires perdeu a Ninha, o Pires perdeu a Déia e o Pires perdeu a Flávia, né? Nem a TM, vamos supor que ele droga. Ele conseguiu, no lugar dessas três, né? O Pedro, vamos supor que o Pedro agora, no lugar dessas três, ele conseguiu ter o Ipojucan, o Vitor e o Charles, ou seja, ele continua com um número bom vindo com ele, se ele for pra lá, porque os outros três da Lua não vão querer ir contra do nada, sabendo que todo mundo do Sol vai votar teoricamente junto. Então ele soube se posicionar, soube fazer as coisas, botou os pontos. O Pires pra mim foi muito bom a nível de reality show, ver duas pessoas lutando muito para sobreviverem, um tentando indicar o outro, Pires trazendo o nome do Ipojucan, mostrando os pontos do porquê o Ipojucan merecia sair. E Pires, pra mim, é a prova perfeita de como é pra ser um reality show brasileiro sem interferência do público. Como é que a pessoa tem que jogar, sabe? Tá 200% nem aí. Ele sabe que o público é tóxico, sabe que o público exagera, vai pra nível pessoal, porque a gente sabe, gente, tem ser humano que não vale nada. Tem ser humano que, se meu gato passar perto, vai querer enterrar. Então, ninguém sabe o que tá acontecendo. E sabe, né, que o povo é lixo mesmo. Mas a nível de jogo, gente, o Pires fez tudo que é pra ser feito, porque ele não cometeu nenhum crime, ele não infringiu nenhuma lei, sabe? Ele foi só uma pessoa querendo sobreviver pra ganhar 500 mil reais no final. Eu não sei nem se é 500 mil reais ainda, mas ele é uma pessoa querendo ganhar uma bolada de dinheiro, porque no Brasil tá difícil fazer dinheiro, gente, pra ele botar 2 litros de gasolina no carro dele. Mas tá muito claro que o No Limite tem que ser assim. O Pires mostrou como é que tem que ser o No Limite. Big Brother tem como ser o Big Brother e o No Limite tem que ser o No Limite. E Pires é responsável por isso. E Pedro também agora está mostrando isso, porque o Pedro está se articulando sem mais nenhuma timidez, né? Ele antes podia ser tímido, mas agora ele está escrachado que ele está articulando e vai querer eliminar outras pessoas. Talvez antes da mistura que ele caiu, ele quisesse eliminar a Tribo Lua. Mas agora, como ele viu a situação, ele pode usar o Tribo Lua para chegar mais longe. E se tratando de votação popular, é até bom pra ele chegar com alguém da Lua, né? Já que a Tribo Lua não é tão benquista assim. Eu acho que vocês falaram tudo, assim.
o que eu falaria. Eu acho assim, se tivesse me falado que essa seria sido a dupla da temporada lá no começo, eu não acreditaria. Uma das duplas, né? Então, É, acho que é muito interessante os caminhos que o jogo leva, né? Mas eu gostei muito que eles não desistiram em nenhum momento, mesmo sendo próximos e, tipo, terminaram de boa. Eu acho que é um exemplo de como que tem que ser o jogo e que muita gente lá não percebe, né? sim, Ou percebe e sim. não quer falar, É, sei lá. pois é. Vamos ver, né, como é que o jogo vai se desenrolar agora. Espero muito que uma fusão venha na semana que vem. Estamos Não, tem que precisando vir, dela. porque senão a gente vai perder o Pedro e vai ficar pior ainda ou no limite, né, gente? Aqueles Pedro fãs agora, a gente aqui. É, Ainda mais exato. que no Beleza. Sol, Janaron e Rodrigo estão imunes. Essa imunidade deles perduram até eles caírem no portal. O que eu achei horrível. Era pra ser imunidade só naquele Nada dia. veio, nada a ver, nada a ver, Então nada a ver. vai perder o Lucas. Assim, né? Se fosse lá, que o Lucas já é um carta fora do baralho. Principalmente quando eu quero ver a reação do Lucas quando vê a tribo voltando sem o Pires. Porque, né, o F2 ali tranquilo. Mas eu espero Uhum. que misturem logo, gente. Né, gente? Bota logo o potencial que esse povo tem ainda pra tretar. Aproveita com esse povo Cadê o aí. eclipse? Ai, Né? Vai ser tribo estrela, Laura. Exato. Sim. Vamos ver, né, como vai ficar. E as gravações terminaram, né? Agora, essa semana. Então, eu não consegui perceber no vídeo quem tá mais magro, mais acabado, pra ver quem chegou na final. Mas enfim, né? Vamos descobrir isso em algumas semanas. Algum recado final, gente, pra gente terminar? Beijos, amigas da um beijo, Laura. minhas amigas. Uhum. E escutem o Mastercast da semana que eu participei. Sim, foi muito bom. Sempre um evento, sempre um evento. Eu participando. Laura trazendo Esse polêmica, Mastercast gente. foi muito bom. Foi muito bom. Eu espero que vocês prestigiem. Isso. Sim, beijo para as amigas da Laura. Espero que os participantes do No Limite, agora que saíram, queiram vir gravar com a gente, né? Comentar a semana. Vai que, se quiserem, Não, Verdade. estamos queremos. abertos aí. Vão lá na DM do Pires pedir pra ele vir pra cá. Porque quem aclamou tem que vir agora Sim, por aclamar a gente também. favor. Vai lá com o Pires. Isso é Nossa. como eu falei toda semana, terça-feira, gente, episódio 200 da gente. Se vocês acham que a Laura falou polêmicas, imagina ela tendo 1 hora pra falar do Uhum. Simon Cowell, né? Sim, aproveitando para, né, mandar um beijo aí para os ADMs da Ninha, do Lucas, né, que disseram aí, né, que estão acompanhando o nosso podcast. Ainda que a gente não fale sempre, né, de todos os participantes, é legal ver que a gente está tendo aí uma perspectiva que está sendo vista por eles. Então, espero que os participantes também acabem acompanhando. Quem sabe vindo aqui comentar com a gente alguma coisa, dar uma entrevista, né? Vai que pode acontecer. Enfim, é isso, né, gente? Agradecer a todo mundo que está nos ouvindo e sigam a gente nas redes sociais. Até uma próxima. Tchau. Tchau. Tchau.